Olá, meus irmãos, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom! Para quem não me conhece, está visitando o canal, me chamo Anderson Amaral. E vamos para mais um estudo intitulado Profecia contra o Ninho Espacial. O que será esse ninho espacial? Ao que se refere? Isso que vamos ver nesse estudo. E o porquê dessa profecia. Para isto, então, vamos ler no livro de Obadias, no livro do profeta Obadias, no capítulo 1, lembrando que o livro do profeta Obadias é somente um capítulo, e esse livro do profeta Obadias, no hebraico Obadiah ou Obadiahu, ele é o livro mais reduzido do Antigo Testamento, para quem não sabia. E o profeta Obadias é o quarto profeta menor, ou quarto profeta dos profetas menores. Para quem estuda as profecias ou conhece mais a ordem dos livros da Bíblia, temos os profetas maiores e os profetas menores. Em breve farei um vídeo falando sobre isso. Então o profeta Obadias, ou Obadiahu, ele é o quarto profeta menor, ok? E seguindo este vídeo, no próximo vídeo, eu falarei sobre todo o livro do profeta Obadias. É só um capítulo e farei um estudo do capítulo inteiro do livro de Obadias. Porém, esse estudo aqui é baseado na profecia contra o ninho espacial. Então vamos ver o que será esse ninho. E no versículo 3 e 4, o Eterno assim diz: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor, diz Yahweh. Eu li aqui na versão de João Ferreira de Almeida. Então, meus irmãos, temos aqui uma profecia dada pelo Eterno Criador ao profeta Obadias, se referindo a um povo que se chama e é conhecido por Edom, povo de Edom, povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, consequentemente irmão de Israel. Temos também o profeta Jeremias no capítulo 49, falando dessa mesma profecia que o profeta Obadias falou. Temos aqui que o Eterno Criador, o nosso Pai Celestial, o nosso Abba, o Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir, ele faz uma profecia e pede para o profeta falar, se direcionando a Edom, ao irmão de Israel, Esaú, aos seus descendentes. E aqui ele diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Isso no versículo 2. Nós lemos o versículo 3 e o versículo 4. Por que ele traz essa maldição e essa profecia? Porque Edom, ele, a exemplo do Satanás, do opositor, daquele que levou anjos à rebelião, ele, no seu coração, se ensoberbeceu e se exaltou a si mesmo. Por isso no versículo 3 temos: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? E o Eterno chega e diz, quebrando a sua soberba: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas. Por isso, profecia contra o ninho espacial no tema desse estudo. Vejam: e puseres o teu ninho entre as estrelas, assim diz o Eterno Yahweh, de lá te derribarei. Então, meus irmãos, temos aqui que o Eterno diz que ainda que fosse possível, seja possível que eles criem um ninho espacial na órbita da Terra ou entre as estrelas, o Eterno derrubará. Por que eu estou dizendo isso? Porque através da tecnologia temos que
existem estações espaciais, ônibus espacial, na órbita da Terra. Temos satélites, sondas. Todos já devem ter ouvido sobre o projeto Bluebeam, show de imagens holográficas, onde muitos conspiradores e também pessoas sérias acreditam que fará parte de um projeto para enganar a humanidade, com show de imagens holográficas no céu, unindo as religiões, como se fosse coisa do próprio Deus ou do próprio Criador ou algo sobrenatural. Então pode ser que essa tecnologia caia por terra, porque os shows de imagens holográficas já são bem conhecidos e populares entre muitos aqui na Terra, embora existam muitas pessoas ainda que desconhecem essa tecnologia. Porém, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que existe um tempo para cada tecnologia desenvolvida, cada tecnologia que foi criada, chegar ao público geral. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma tecnologia que eles tenham desenvolvido ou descoberto no ano ou na década de 90, às vezes ela demora 10, 15 anos para chegar ao público geral. Ou seja, algo que foi criado no século XX chegaria ao povo ou ao público em geral no século XXI. Então existem lapsos de tempo até que aquela tecnologia seja conhecida por todos. Por exemplo, o rádio, quando foi descoberto, demorou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Da mesma forma, já com o computador, demorou 16 anos para atingir o público em geral, para que o povo em geral tivesse conhecimento dessa tecnologia. A televisão, a TV, demorou 13 anos. A partir do século XXI, do ano 2000 em diante, a internet ela atingiu 50 milhões em 4 anos. Foi um passo muito mais largo e em pouco tempo. A exemplo do rádio, que para atingir 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos demorou 38 anos. A internet, para atingir os mesmos 50 milhões de pessoas, demorou 4 anos. Então entendam que, dependendo da tecnologia, leva um lapso de tempo até que todos conheçam. Por exemplo, temos o chip, que foi conhecido no final da década de 90 para o ano 2000. No final do século 20 para o século 21, como é mais conhecido popularmente, segundo o calendário gregoriano que usamos. Então, meus irmãos, esse chip ele não chegou a ser usado mundialmente. Porém, no final da década de 90 ele já existia. E agora, já em 2018, que ele está mais popular. E muitas pessoas já usam como sistema de segurança e para outros fins. Porém, não chegou ao público geral. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Que existem tecnologias que as pessoas ainda não conhecem. Porém, uma elite global, uma elite mundial, rica, entre cientistas, maçons, pessoas do governo, entre esses grandes na sociedade, aparentemente, eles possuem acesso a essas tecnologias que o povo desconhece. Alguns não acreditam que possa existir ônibus espacial e estação espacial. Eu quero dizer que existe. E a besta, o inimigo que se levantará contra as almas de todos os escolhidos do Eterno e também de todas as almas que forem a favor dele ou da besta. Não se engane que a besta está a favor de alguém. Jamais. Ela não está a favor de ninguém. Nem para aqueles que aceitarão a sua marca ou adorarão a ela ou a sua imagem. Por quê? Porque o inimigo que dá poder à besta está condenado. Já foi condenado. E ele quer levar muitas e muitas almas à condenação junto com ele. Então, ele não está a favor das almas que se perderão. Ele quer que elas se percam mesmo. Tá? Então, meus irmãos, eu quero que entendam, você visitante desse canal, compartilhe esse vídeo, entenda que existe tecnologias, porque o próprio Eterno diz que
ainda que este povo se engrandecesse a ponto de colocar o seu ninho entre as estrelas, se o Eterno diz isso é porque existe essa possibilidade. Porém, ele tem uma palavra que já está decretada. Como está escrito no versículo 3, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor, diz Yahweh. Estou falando assim para que todos compreendam. Entre cristãos, messiânicos e aquelas pessoas que saíram do sistema denominacional. Que o Eterno abençoe a todos. Então, meus irmãos, temos que ser cientes e honestos às Escrituras Sagradas. No próximo vídeo eu falarei com mais detalhes sobre todo o capítulo ou livro do profeta Obadiah, ou Obadiahu, mais conhecido como Obadias. E teremos outros detalhes. Esse vídeo é mais para focar realmente o ninho espacial, que é uma espécie de ônibus espacial, besta espacial, ou realmente, como é mais conhecido, estação espacial, entre satélites, sondas, etc. Eles possuem tecnologias que nós não conhecemos. Infelizmente existe muita conspiração no mundo e alguns desacreditam de algumas coisas. Porém, irmãos, isso é facilmente provado. Até estudantes de escolas tecnológicas enviam seu pequeno satélite para estudar através do computador a natureza e as coisas que eles conseguem captar lá da órbita da Terra. Então, meus irmãos, a comunicação entre nós não só ocorre somente entre antenas, mas existem sim satélites. Tecnologia criada pelo homem, porque assim também o profeta Daniel escreveu, quando o anjo Gabriel ensinou a ele, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Vocês já devem ter conhecido, quando o anjo Gabriel diz que a tecnologia se multiplicaria. Agora eu vou ler na versão de King James, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 4, quando o anjo Gabriel fala para o profeta Daniel sobre o conhecimento, a ciência, a tecnologia. Esse conhecimento ele engloba tudo, tanto o conhecimento pelas escrituras sagradas e entendimento entre os escolhidos do Eterno, como também o desenvolvimento que o homem descobriria. A ciência se multiplicaria, então isso faz parte do conhecimento que seria multiplicado entre o ser humano. E temos no versículo 4 o seguinte: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Eu estou lendo aqui na versão de King James porque ela traz uns detalhes aqui que a versão de João Ferreira de Almeida não traz. Então temos que, não é somente que o conhecimento se multiplicará, mas ele se multiplicaria muitas e muitas vezes. Para que entendam, no século XX, em meados do século XX para o final do século XX, de 1500 a 1999, para que todos entendam, houve um salto no crescimento da tecnologia entre os homens, entre os seres humanos. E do ano 2000 para cá, isso se superou grandiosamente. Estão entendendo? Então não é que a ciência se multiplicará simplesmente assim, de uma forma ou de um jeito só. Não, mas várias e várias vezes. Por isso que eu estou lendo aqui na versão de King James, que traz esse detalhe. Então, temos isso notoriamente comprovado. Já está acontecendo e já aconteceu. É notório que do século XX para o século XXI houve uma diferença grandiosa no conhecimento, na ciência, em todas as outras áreas. Então, meus irmãos, temos tecnologias que nem todos sabem que existem. E assim disse o Eterno: ainda que Edom, vamos ver aqui no mapa agora rapidamente, onde Edom estava localizado no tempo que essa profecia foi proferida. Temos aqui no mapa Israel, e temos aqui agora, do lado direito, que hoje atualmente é chamada de Jordânia, aqui onde está marcado um ponto, né, no GPS, é a cidade de Petra.
a capital na época de Edom, ou uma forte cidade onde viviam os edomitas. Agora eu vejo esse círculo aqui, que é a região realmente que era a maior concentração dos edomitas na época de Israel, o que a profecia foi proferida. À direita de Israel, na região sudeste e sul, pegando aqui o início da Arábia Saudita, até toda a região da Arábia Saudita, como está mostrando aí na seta. Ou seja, Edom fazia parte dessa região ao sudeste e sul de Israel, pegando parte da Jordânia e Arábia Saudita. No próximo estudo falarei com mais detalhes sobre todo o livro do profeta Obadias. Então, meus irmãos, essa é a profecia contra o ninho espacial. Estejam cientes disto, porque foi o Eterno que falou. Embora muitos leiam o livro do profeta Obadias e realmente sejam levados somente a pensar no povo de Edom, temos então que existe sim possibilidade deles fazerem um ninho na órbita da Terra ou no espaço, como conhecemos atualmente. Que o Eterno abençoe a todos, Shalom e até o próximo estudo.